Deus, Ele não vai agir em nós sem a nossa entrega, sem a nossa disposição. Se eu não me colocar à disposição, Deus não vai fazer. Se eu não me abrir, se eu não me entregar, Ele não vai fazer. Ele faz, mas eu preciso me entregar. E é isso que Deus espera, sabe, meus irmãos e minhas irmãs? E hoje de manhã a devocional falou disso, né? A devocional falou justamente sobre esse movimento hoje de manhã. Da gente se movimentar, dessa fé que faz a gente se mover, dessa fé que vai ao encontro do Senhor e fala: Deus, eis-me aqui, pode fazer. Eu estou aqui, Jesus, pode fazer. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui algumas decisões que a gente precisa tomar todo dia. E essas decisões o que vão demonstrar se a gente tem compromisso ou não tem compromisso com Deus. Porque, inclusive, a nossa visão não é ser uma igreja compromissada, comprometida, discípulos comprometidos em viver o seu evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos decidir todo dia isso, a viver uma vida de compromisso com o Senhor. Romanos, no capítulo 6, no versículo 13, vai dizer para nós: oferecei-vos a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ou seja, eu preciso me oferecer para Deus todos os dias. Eu que me ofereço: Deus, eu estou aqui, faz a tua vontade na minha vida, me dá a tua direção, me mostra o caminho, me faz o que eu quero, o que o Senhor quer de mim. Eu quero ser moldado pelo Senhor, eu quero ser moldado, me ajuda. Mas se eu ficar só nessa, me ajuda, no movimento, não tomo nenhuma decisão, não vai acontecer, irmãos e irmãs. Então a gente precisa se movimentar em que, se eu quero mais intimidade com Deus, eu tenho que tomar uma decisão. Que decisão eu tenho que tomar, casa? Eu tenho que tomar a decisão para que eu me afaste de Deus. Então assim, se eu quero ter uma vida de oração e eu tenho uma vida corrida, porque acontece ou não, o que eu tenho que fazer? A minha vida é agitada, eu tenho vários compromissos durante o dia. O que eu tenho que fazer? Se não dá para encaixar durante o dia, qual que é a solução? Acorda mais cedo. Se eu tenho uma agenda de 7 da manhã às 10 da noite, mas tem um negócio errado aí, né? De 7 a 10, então ele vai descansar. Não pode, mas você tem uma agenda super corrida, mas eu não abro mão de ter um encontro a sós com o Senhor no lugar secreto, no quarto secreto. Qual que é a solução? Acorda mais cedo. Porque na medida, irmãos e irmãs, que a gente for se envolvendo com o Senhor e o Senhor for fazendo morada na nossa vida, até a nossa agenda Ele vai alinhando. Porque Ele vai ver o quê? A nossa disposição. Porque a nossa fé nos move em direção ao Senhor. E a gente toma a decisão: vou acordar mais cedo. Porque eu quero ter um compromisso com Deus. Eu quero cada vez mais ter alinhado com Ele. Se eu quero mais de Deus, irmãos e irmãs, a gente precisa tomar a decisão de abrir mão de algumas coisas. Talvez até de algumas pessoas. Aquela amizade que não ajuda nada. Aquela amizade que só sabe te levar para baixo. Aquela amizade que corre no sentido de tirar os caminhos do Senhor. Você tem que tomar uma decisão. Não, prefiro Deus. Todo dia, acho que é o Thales que canta, né? Todo dia eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E é isso que a gente precisa todos os dias. Decidir. E decidir, a gente decide com a razão, gente. A gente tem que ter consciência. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Porque eu estou certa de que eu quero Deus. Porque uma coisa, irmãos e irmãs, é a gente falar que quer, e a outra coisa é a gente sinalizar que quer com as nossas ações. Não é, Ana? Falar é fácil. Não tem um ditado por aí que fala? Falar é fácil. Difícil é o quê? Fazer. Falar é muito fácil que a gente quer. Quantas vezes a gente não fala que quer Deus?
Quantas vezes a gente não canta que a gente é Deus? Quantas vezes a gente não fala assim, sonda-me, transforma-me, muda-me, mas eu não mudo nada na minha vida. Eu continuo fazendo a mesma coisa, Vinícius. Pensando as mesmas coisas, não tem nenhuma mudança real. E aí, irmãos, não vai acontecer. Porque Deus espera, eu quero repetir isso, Deus espera que a gente faça a nossa parte, porque Ele é bom, Ele gosta, e Ele deseja que a gente participe do milagre. Isso é fantástico. Deus, que coisa maravilhosa. Deus, Ele poderia fazer um milagre sozinho? Claro que Ele poderia, mas por amor, por um Pai que é cuidadoso, um Pai que é amoroso, um Pai que caminha com a gente, Ele deixa a gente participar do milagre. Só que a gente tem que participar, a gente tem que querer. A gente tem que querer, desejar cada vez mais estar perto dele, sabe, meus irmãos, minhas irmãs? Então, quando a gente fala que a nossa fé é uma fé que nos leva a nos movimentar, nós precisamos decidir querer mais de Deus na nossa vida e tomar uma decisão que não é fácil, muitas vezes, de tirar aquilo que nos impede. A gente falou disso na semana passada também, de tirar aquilo que nos impede de estarmos mais conectados com Ele. E aí, irmãos e irmãs, não tem como a gente querer mais de Deus e a gente não se movimentar em favor do reino dele. Não existe isso. Não existe você querer mais de Deus, você querer ser mais cheio de Deus, se você não se coloca na posição de servo para falar: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. E aí domingo eu falei alguma coisa sobre isso, né? Sobre a questão de a gente ser um consumidor da fé. Eu venho na igreja, eu ouço a palavra, eu canto e eu vou embora. Domingo que vem eu volto, eu ouço a palavra, eu canto e eu vou embora. Mas eu não me coloco à disposição para servir. Lembra da mulher grávida? Ela se movimenta. Nós estamos aguardando a volta de Cristo, já falei isso, né? Nós estamos aguardando a volta de Cristo, mas enquanto Ele não vem, a gente se movimenta. E a gente se movimenta como? Desejando mais a presença dEle. E aí, irmãos e irmãs, é uma moeda de dois lados. Se por um lado eu me movimento para querer mais dEle, por outro lado eu sirvo mais. Porque é impossível a gente estar cheio de Deus e a gente não servir. É impossível, tem como? É impossível, não dá. Se você está cheio de Deus, você vai se colocar à disposição para servir. E quando a gente se coloca à disposição para servir, irmãos e irmãs, a gente cresce, é ou não é? A gente amadurece, a gente se sente útil, é ou não é? A gente se sente útil, irmãos. E a gente sente como se a gente tivesse assim: Deus, muito obrigado, porque eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou participando do reino de Deus. Eu estou fazendo com que o reino de Deus aconteça. E só vai acontecer quando a gente mesmo se movimentar, sabe, meus irmãos e minhas irmãs. E aí eu estava conversando hoje. O que eu estava conversando hoje? Não é nem o que eu estava conversando hoje. Eu estava falando justamente isso assim que... Lembrei que eu estava pensando. Que Deus nos deu um presente tão grande, mas que a gente precisa se movimentar, irmãos e irmãs. Começou ontem aqui o balé da igreja. Vocês viram, né? Naná, Carmen e Lídia estavam aqui. Dedê, Carmen e Naná estavam aqui. Quanta gente tinha aqui ontem? Quantas mulheres tinham aqui ontem? Quantas crianças tinham aqui ontem? E tinham homens aqui ontem também. Irmãos e irmãs, isso caiu de presente no nosso colo. Porque é um projeto de parceria. Tinha que ser aqui na igreja metodista? Frente à nossa rua. Porque é um projeto de parceria. Vocês pararam para pensar
o óculos, que poderia ter sido em outro lugar, mas Deus nos presenteou com essa bênção, com essa honra. Então, toda segunda-feira vai ter um monte de mulher aqui, que vai ficar aqui esperando a aula de balé acabar. E a gente vai fazer o quê? A gente vai acolher essas mulheres. A gente vai semear a palavra nessas mulheres. A gente vai trabalhar com o reino de Deus. A gente vai se posicionar e falar: Deus, efetua o que querer. Efetua a tua vontade. Nós estaremos aqui, irmãos e irmãs, cheios de Deus, porque uma hora a gente vai tocar no coração. E esses corações vão se abrir para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Agora, se não vier ninguém, como é que vai ser? Essas mulheres vão ficar aí, ó, só esperando. Ou vocês têm noção que elas estarão aonde? Dentro da casa de Deus. E elas vão entrar perdidas e vão sair perdidas. Porque a gente não vai se movimentar. Nós vamos nos movimentar bem. Em nome de Jesus. A gente vai acolher essas mulheres, a gente vai orar com elas, a gente vai semear a palavra nelas, irmãos. Porque foi um presente que Deus nos deu. E para mim, irmãos e irmãs, é Deus sinalizando mais uma vez: eu tenho planos para este lugar. Eu tenho planos para este lugar, mas eu espero que eles se movimentem. Mas nós temos nos movimentado. Esse 21 dias de oração, irmãos e irmãs, é para a gente se movimentar. Só não vai se movimentar quem não quiser, sim ou não? Sim ou não, irmãos e irmãs? Todo dia tem uma devocional. Todo dia tem a orientação que a gente tem que fazer. Então só não vai se movimentar quem não quiser, mas eu quero, amém? E você está aqui, você quer também. Você quer ir mais além. Lembra de domingo, terça-feira passada? A gente está aqui, mas a gente quer vir aqui. Irmãos e irmãs, tem uma semana que a gente começou o propósito de oração, a gente já ganhou esse presente. E tem outro presente que a gente está ganhando aí, tá? Você sabe qual que é a dele, mais ou menos? Já está sabendo, que eu não posso falar ainda. Bênção, irmãos e irmãs. Mas de novo a gente vai precisar se movimentar, e aí principalmente os homens. A gente vai precisar de muita força e ajuda dos homens, porque é uma bênção física que a gente está ganhando. Olha que bênção. Deus nos deu um presente de vidas, um monte de vida que Deus mandou para cá. Tem 33 pessoas no grupo de balé. 33 não, 43. Então essas mulheres, esses homens, todos estarão aqui toda segunda-feira. Presente de Deus para nós. Mas tem um presente físico aí chegando, que a gente precisa dos homens para ativar esse presente e fazer com que ele se realize. Porque Deus, ele conta comigo e conta com você, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a gente se movimenta, Deus se movimenta também. Deus se movimenta também, irmãos e irmãs, porque ele não fica parado. Ele se movimenta, ele quer que a gente se movimente. E quando ele está em nós, nós nos movimentamos. E aí as coisas aconteçam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos colocar à disposição para servir. Servir na igreja e servir fora da igreja. Servir o Senhor com os nossos dons. Servir a Deus com os nossos talentos. E colocar mesmo à disposição. Sabe? Sair da nossa zona de conforto, irmãos e irmãs. Eu tenho falado aqui desde a semana passada que Deus está nos chamando a uma mudança radical. A uma mudança de posicionamento. A virar a chave e falar: não, agora a gente quer mais. Cada vez mais, em nome de Jesus. Ainda que eu já tenha um nível profundo de intimidade com Deus, eu quero mais. Eu não quero ficar parado, eu não quero estagnar. Em nome de Jesus. Porque quando a gente para, a gente se acomoda. É ou não é? E ele fala: ah, tá bom assim. Não, mas Deus quer mais. E Deus tem mais. Mas a gente precisa se movimentar. Deus quer agir, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa disposição é o terreno onde Deus
planta a sua vontade. Oh, que coisa linda! Quando a gente se coloca à disposição dele, ele vem e planta em nós a sua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus quer, irmãos e irmãs, é um coração disponível. É um coração disposto. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós queremos nos posicionar, amém? Nós queremos cada vez mais ter intimidade com o Senhor. E aí a gente precisa tomar decisões diárias para esse agir de Deus na nossa vida. Por exemplo, bem simples, orar mesmo quando a gente está cansado. Orar mesmo quando a gente está cansado. A gente precisa orar. Ler a Bíblia mesmo quando a gente está cansado. É uma mudança que a gente precisa ter todos os dias, porque isso precisa fazer parte da nossa vida. Oração é alimento diário. Tempo de escuta, irmão, a gente precisa nesses 20 dias treinar isso, sabe? Eu falei semana passada que a gente só fala. A gente tem que treinar o tempo da escuta, de ouvir o que o Senhor tem para nós. O texto fala: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei movimento, esforço, disposição, dedicação. É isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera de você. E é isso que Ele vai fazer em mim e é isso que Ele vai fazer em você. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos nos colocando à disposição de Jesus, amém? A gente está falando: Deus, eu estou aqui, faça em mim o teu querer, planta em mim a tua vontade, planta em mim o teu querer, Senhor, executa em mim, ó Deus, o que o Senhor quer. Eu estou aqui, usa-me, Deus. Se nós estamos aqui, irmãos e irmãs, é porque nós queremos e porque nós cremos que Deus já está fazendo, amém? Na minha vida e na sua vida. E aí a gente precisa o quê? Perseverar nesse propósito. Porque esses 21 dias de oração não vai durar para sempre, são 21 dias só. Mas depois desses 21 dias, a gente vai continuar perseverando na oração. A gente vai continuar perseverando no jejum. A gente vai continuar perseverando na escuta daquilo que o Senhor tem para nós. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com um desejo a mais de falar: Deus, eu estou à tua disposição. Eu vou encerrar falando a seguinte coisa para você. Nas suas orações, fala: Deus, eu estou à tua disposição. Aonde o Senhor quer me usar, eu estou à disposição do Senhor. Que área o Senhor quer me usar? Que área? Porque Ele que nos capacita. Eu estou aqui, Deus, à tua disposição. Me recuso a ser mais uma multidão. Eu me recuso a ser mais um, mas eu quero ser usada pelo Senhor. Ser usado pelo Senhor. Porque eu quero participar do seu projeto de salvar vidas. Irmãos, não tem nada mais glorioso do que isso. Só quem já experimentou sabe o que é isso. É prazeroso demais. É gostoso demais. É maravilhoso demais a gente participar do projeto de Deus de salvar e transformar vidas. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Que a gente possa seguir nesses 21 dias de oração. Essa segunda semana é um movimento. Essa segunda semana a palavra de ordem é disposição. Eu estou aqui, Senhor. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, levando para a nossa vida pessoal, o que você precisa se movimentar mais na sua vida? O que você pediu em alguma área da sua vida para Deus? Porque era na semana passada a gente pediu. Mas será que você precisa se movimentar em alguma coisa? Porque não é só a gente pedir e ficar de braços cruzados, porque a nossa fé é uma fé ativa. Nesse tempo de oração, nesse tempo de escuta que você vai ter, que você está tendo todos os dias, peça para o Senhor te falar: Deus, o que eu preciso me movimentar nessa área? O
que eu preciso fazer aqui? Me ajuda, fala comigo, porque eu estou aqui à disposição para fazer a tua vontade. Feche seus olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar em nome de Jesus. Oh Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada por mais um tempo de oração. Obrigada por mais um tempo de entrega. Obrigada por mais um tempo, Senhor amado, de nos colocarmos à tua disposição para te servir. Que o Senhor consolide essa palavra no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus.